Ok, vamos então começar com a nossa parte prática. Temos aqui um exercício extraído no exame da OCPCA do ano de 2025, no mês de abril, no período das 16 horas. Aqui nós temos o nosso exercício que diz: suponha que apresenta os dados seguintes de um produto beta, produção terminada equivale a 100.000 unidades, saldo inicial das contas de fabricação, produto beta, 10.000 unidades, matérias-primas no valor de 20.000 kwanzas e tem 80% de acabamento, e custos ou gastos de conversão, 40.000 kwanzas, tem o seu grau de acabamento de 20%, custos ou gastos do período, o custo ou gasto do período, de matéria-prima temos 400.000, custos ou gastos de conversão são 200.000. Depois temos produção em via de fabrico final, que corresponde a 20.000 unidades, que integram matérias-primas com 100% de acabamento e 20% de gastos de conversão. Aqui nos diz: sabendo que a empresa segue o custo médio ponderado na mensuração dos inventários, o custo de cada unidade produzida no período é aproximadamente. O nosso exercício aqui nos pede para nós calcularmos, o custo de cada unidade produzida. Quer dizer que está a mandar calcular o custo unitário, o preço unitário de cada unidade produzida. Tal como nós vimos na nossa teoria, na nossa parte teórica desta aula, vimos que para nós calcularmos as unidades equivalentes, nós temos que percorrer 6 passos. Diria eu 7, mas ficamos com 6 passos. O primeiro passo é a organização ou a identificação das unidades físicas. O segundo passo é a organização das informações da fábrica, ou então das informações que tem no nosso enunciado. O terceiro passo é o cálculo das unidades equivalentes. E o quarto passo é o cálculo das unidades equivalentes unitárias. E o quinto passo é o cálculo das unidades equivalentes das existências finais dos produtos em vias de fabrico. E o sexto e último passo é o cálculo de quê? É o cálculo do CIPA e também do valor das existências finais dos produtos em vias de fabrico, que é o nosso objetivo desse cálculo das unidades equivalentes. Ok, então vamos começar com o primeiro passo, que é a identificação das unidades físicas. Vamos começar com a descrição, A descrição. Temos aqui descrição. Depois temos aqui o primeiro elemento, existência inicial dos produtos em via de fabrico. Temos aqui quantas unidades, vamos no enunciado. Temos aqui a existência inicial dos produtos em via de fabrico, vamos lá ver. Esse final inicial está aqui, saldo inicial da conta de fabricação, produto beta, são 10.000 unidades. Depois temos aqui existência, ou seja, produção terminada, não existência, produção terminada. Corresponde a quantas unidades, de acordo com o nosso enunciado, correspondem, está aqui produto terminado, produção terminada, está aqui 100.000 unidades. Depois temos aqui a existência final dos produtos em vias de fabrico. São quantas unidades? De acordo com o nosso enunciado, são 20.000 unidades. Vamos colocar. Ok, já temos aqui a identificação das unidades físicas. No entanto, qual é o método que essa empresa utiliza na mensuração do seu inventário? Temos aqui custo médio ponderado. Como é que funciona? Como faz a soma das existências já existentes no armazém, ou na fabricação, na conta de fabricação, mais as existências que estão a entrar agora na conta de fabricação. No entanto, como é a soma dos dois, então, nessas 100.000 unidades que já terminaram, quer dizer que as 10.000 unidades já estão dentro dela. Então, como não é FIFO, nós não precisamos separar. No entanto, aqui colocamos cor vermelha só para nós sabermos que não vamos utilizar essa informação. No método de compra não se utiliza. Por quê? Porque já está incorporada dentro da produção, dentro da produção terminada. Ok. No método. Ok. Agora, qual é o segundo passo? O segundo passo é a organização das informações da fábrica, ou então do nosso enunciado, logicamente. No entanto, vamos das informações que estão na fábrica. Vamos começar novamente descrição aqui, não é? Depois temos o quê? Produção terminada, já não vou escrever, vou puxar. E temos a existência final dos produtos em via de fabrico. Ok, então, quais são os elementos que estão na produção terminada e
na existência final do produto em via de fabrico, temos a matéria-prima, não é? E temos também os custos ou gastos de conversão, né? Que são custos de transformação. Ok, aí nós vamos encontrar a mão de obra direta, mais os gastos gerais de fabrico. Não estão separados, conforme nós vimos na nossa teoria, onde calculamos matéria-prima, mão de obra direta e gastos de fabrico. Aqui nos deu custos de conversão. No entanto, vamos lá ver duas unidades físicas, aqui temos a descrição, perdão, aqui é quantidades, que são as unidades físicas, as quantidades, que não matérias-primas, quantidades, aqui é que vamos colocar a matéria-prima e aqui os custos de conversão, o gasto de conversão. Ok, então temos aí as descrições, agora vamos buscar as quantidades. Qual é a quantidade da produção terminada? Está aqui 100.000 unidades, de acordo com o enunciado. Qual é a quantidade da existência final do produto em via de fabrico? São 20.000 unidades, aqui temos. Depois temos as percentagens de acabamento. Uma vez que aqui nessa linha toda estamos a falar da produção terminada, então as suas percentagens correspondem a 100% de matéria-prima e 100% de gasto de conversão e produção terminada. Quer dizer que ele já consumiu a 100% das matérias-primas e já consumiu a 100% os gastos de conversão. O que quer dizer que sempre que nós verificamos que a produção terminada, quer dizer que ele já consumiu tudo a 100%. Agora temos aqui a existência final dos produtos em vez de fabrico. Vamos ver no enunciado, ele diz o quê? Integral de matéria-prima com 100%. Então, se tem 100%, quer dizer que já consumiu 100% da matéria-prima. Depois diz integra de gastos gerais de conversão, ou seja, gastos de conversão a 20% da acabamento. Então, colocamos aqui 20%. Ok, feito isso, nós já não temos dados de momento ao extrair no nosso enunciado ou então nossos dados de fabricação. Agora vamos no cálculo das unidades equivalentes. Também vou colocar aqui descrição, né? Descrição. Quais são as descrições que nós temos? Nós temos a produção terminada e também temos as existências finais dos produtos em vez de fabrico. Depois temos aqui novamente as nossas unidades físicas, né? Unidades físicas chamamos de quantidades que foram produzidas ou que estão a ser produzidas. Temos a quantidade, primeiro, para a produção terminada de 100.000 unidades e as quantidades dos produtos em vez de fabrico em 20.000 unidades. Ok, daí nós vamos buscar o quê? Vamos buscar as matérias-primas. Depois de buscar as matérias-primas, vamos calcular o quê? A sua unidade equivalente. Depois temos aqui o quê? O custo de conversão. E também vamos calcular o quê? A sua unidade equivalente. Ok, então, quanto é que corresponde a percentagem de acabamento quanto a matéria-prima? A percentagem de acabamento quanto a matéria-prima, vamos colocar aqui em percentagem. Ok, nós vimos que para produção terminada será 100%. E também vimos que o enunciado nos diz que para o custo de conversão também foram incorporados 100%. Então aqui também será 100%. Ok, perdão, custo de conversão não. Para a existência afinada dos produtos em via de fabrico também foram incorporadas matéria-prima a 100%. Agora, vamos aqui em gastos de conversão, né? O exercício nos diz que quando a produção está terminada, quer dizer que corresponde a 100%, e aqui temos para custo de conversão 20% de percentagem de acabamento. Então está aqui em existências finais de produto em vez de fabricação 20%. Ok, agora que já temos essas informações, vamos agora calcular o quê? Vamos calcular as suas unidades equivalentes. Nós vimos como calcular isso na nossa teoria, né? Temos lá alguns números que nós colocamos de propósito só para nós calcularmos 1 vezes o 2 e assim sucessivamente. Então vamos multiplicar o quê? As suas quantidades físicas vezes a percentagem de acabamento da matéria-prima. Aí temos a unidade equivalente da matéria-prima da produção terminada e depois vamos calcular a unidade equivalente de matéria-prima da existência final do produto em via de fabrico. Vai ser que as unidades físicas vezes a sua percentagem de acabamento. Temos aí 20.000 e depois vamos calcular que as unidades equivalentes do custo de conversão. Vamos multiplicar as suas quantidades físicas vezes a sua percentagem de acabamento. Depois vamos calcular a unidade equivalente do custo de conversão de existência final do produto em via de fabrico. Vai ser sua unidade física vezes
os 20%. Ok, temos aí 4.000. Agora vamos aqui colocar total. Ao colocar total, vamos somar aqui. Vamos somar as unidades equivalentes de matéria-prima, né? Tanto de produção acabada como também de produção em via de fabrico. E depois vamos somar também as unidades equivalentes de custo de conversão. Ok, já temos aqui o somatório dos totais. Agora vamos trabalhar as unidades equivalentes unitárias. Ok, esse é o quarto passo, calcular a unidade equivalente unitária. Vamos começar também com a descrição, não é? Descrição, ok, mas antes de nós começarmos a trabalhar, primeiramente vamos colocar a nossa fórmula das unidades equivalentes unitárias. A fórmula é o CUM, né? Será igual, não é? Será igual ao CUM. Será igual, fórmula não pode ser igual, fórmula, 2 pontos, né? Será igual ao quê? Será igual, vamos abrir parênteses, custo, né? Ao custo ou valor de quê? Das existências iniciais dos produtos em via de fabrico, mais a produção, fechar um parênteses, que divide pelas unidades equivalentes. A nossa fórmula está lá no nosso enunciado. Ok, agora vamos trabalhar com a descrição. Vamos trabalhar com a descrição. Vamos calcular aqui, vamos calcular o CUM. Vamos calcular o CUM de quê? Vamos calcular o CUM da matéria-prima e vamos calcular o CUM de quê? De custos de conversão. Ok, muito bom. Agora, aqui não precisamos abreviar mesmo CUM, né? Mesmo CUM, não precisamos abreviar CUM. Ok, agora vamos aqui buscar a nossa fórmula. Ok, aqui vamos buscar o valor, né? Aqui vamos buscar o valor na descrição. Vou abrir mais aqui um espaço só para ficar mais bonito. Ok, então tudo isso coloco como descrição aqui, certo? Aqui vamos buscar o valor de quê? De existência inicial dos produtos em vias de fabrico. E aqui vamos buscar a produção. Ok, e aqui vamos buscar o quê? O total, né? O total ou a soma. A soma, que é o total. A soma pode ser total, sabemos que o total é a soma dos dois. Então, qual é o valor que está na existência inicial dos produtos em via de fabrico? Vamos lá buscar para a matéria-prima, primeiramente, quanto equivale, está aqui 20.000, vamos colocar aqui 20.000, e quanto equivale para a existência inicial dos gastos de fabrico, vamos lá ler, está aqui, custo de conversão, são 40.000, então vamos colocar aqui 40.000, depois vamos buscar para a produção é onde está escrito gastos do período, temos aqui 400.000 para a matéria-prima, vamos colocar a matéria-prima 400.000, coloquei 40, tem que ser 400. Depois vamos buscar para os gastos de conversão, o custo de conversão, quanto está aqui? 200.000, aliás. Vamos colocar aqui 200.000. Ok, feito isso, o que vamos fazer? Vamos fazer a soma, né? Fazer a soma de que? Existência inicial mais a produção de matéria-prima. Depois temos aqui existência inicial de gasto de conversão mais a produção. Temos aí 420.000 para a matéria-prima e 240.000 para os gastos de conversão. Agora vamos buscar as unidades equivalentes. Essas unidades equivalentes que estamos aqui a buscar, nós já calculamos. Qual é? Para a matéria-prima encontramos quanto? 120.000 e para os gastos de conversão encontramos quanto? 104.000. Ok, já temos aqui os dados. Agora vamos calcular a unidade equivalente unitária. Ok, como é que nós calculamos isso? Está aqui a fórmula. Unidade equivalente unitária é igual a custo de existência inicial do produto em via de fabrico mais a produção que divide pela unidade equivalente. Então, já temos aqui todas as informações. O que nos resta fazer? Só nos resta nós pegar o custo total, né? A soma deste com esse, encontramos esse e vamos dividir pela sua unidade equivalente. Aqui também vamos fazer o quê? A soma desses dois e vamos dividir por este. Vamos pegar esse 240, vamos dividir por este. Ok, depois vamos fazer o quê? A soma do quê? Das unidades equivalentes unitárias. Então, ao fazer a soma, vamos fazer a soma o quê? O 3,50 mais o 2,31. 3,50 é de matéria-prima e o 2,31 é de custo de conversão. Ok, feito isso, nós já estamos a caminhar bem, já encontramos o 5,81. Ok, esse 5,81 seria a solução do nosso exercício. Por quê? Porque esse aqui é o custo unitário de cada unidade produzida. É o que o exercício nos pediu. Nós já encontramos esse resultado. Então, se nós irmos no nosso enunciado, vamos ver qual é o valor
mais próximo, né, o valor mais próximo deste mesmo resultado, porque ele também pediu um valor aproximadamente, não um valor exato. Mas, no entanto, só para aqui nós tentamos esclarecer, vamos no exame, né? Se nós irmos no exame, vamos aqui buscar esse exercício. Está aqui o exercício, vamos ver as respostas, né? Aqui a resposta que a ordem deu é 6,20, mas vamos ver qual é o valor mais próximo, de acordo com os dados que nós seguimos os procedimentos. O valor mais próximo de 5,81 é a linha D, é o número 6, ou seja, esse é o valor em quadros mais próximo daquilo que nós calculamos, seguindo os passos daquilo que o exercício nos pede. Aqui temos 6,20, não está mais próximo do que o 6, do 5,81, o 6,67 muito menos e o 6,60 muito menos. No entanto, a resposta certa seria a linha D e não a linha B, conforme a ordem escolheu. Então, ficamos com a linha D. Ok. Então, vamos prosseguir com o nosso exercício, que é o nosso foco, porque vimos na teoria que o objetivo disso é nos apurar o valor correto da produção terminada e o valor correto das existências finais dos produtos em via de fabrico. Ok, então, para nós darmos seguimento, vamos calcular que as unidades equivalentes das existências finais dos produtos em vias de fabrico. Ok, então vamos lá ver as suas unidades equivalentes, como que é calculado. Vamos colocar aqui descrição, né? A descrição para mim é muito importante, me ajuda a ver as coisas. Ok, vamos pegar as unidades equivalentes, né? Já calculadas, de quê? De matéria-prima, unidades equivalentes dos custos de conversão. Ok, unidade equivalente de matéria-prima foi calculado, né? Foi calculado quanto é que é a sua unidade equivalente de matéria-prima, quanto é, corresponde a quanto? Corresponde a 3,50 e a unidade equivalente do custo de conversão corresponde a 2,31. Ok, agora vamos buscar a sua percentagem de acabamento. Ok, aqui nós vamos colocar unidade equivalente unitária, fica mais bonito. Unidade equivalente unitária nos dá mais a entender o que nós estamos a buscar, porque temos unidade equivalente total. Ok, agora vamos buscar a sua percentagem de acabamento quanto à existência final dos produtos em via de fabrico. Então vamos colocar aqui percentagem de acabamento, não é? Quanto ou sobre, como é que é a existência final dos produtos em via de fabrico. Ok, para a matéria-prima, o exercício nos diz que ele acabou a 100%, está aqui, não, ou seja, está aqui, existência final de 100%, e para os custos de conversão, o exercício nos diz que ele acabou em 20%, ok? Beleza. Agora vamos fazer o cálculo, né? Vamos buscar a unidade equivalente unitária, de quê? Das existências finais do produto em via de fabrico. Vamos fazer o quê? Vamos multiplicar a unidade equivalente unitária de matéria-prima vezes a sua percentagem de acabamento. Voltamos novamente nos 3,5 e depois vamos buscar a unidade equivalente unitária vezes o 20% que é a sua percentagem de acabamento. Nos deu quanto? 0,46. Agora vamos fazer a soma de todas as unidades equivalentes unitárias do quê? De existência final dos produtos em via de fabrico. Vamos somar 3,5 mais o 0,46. Quanto é que deu? Deu 3,96. Então, esse é o valor, ou seja, é a unidade equivalente unitária, ou seja, é o custo de cada existência final dos produtos em vias de fabrico. Agora vamos calcular o seu valor, o valor que é das existências finais dos produtos em vias de fabrico. Como é que é calculado? Primeiramente temos que buscar a nossa forma de esquema. Vamos multiplicar as quantidades físicas dos produtos em vias de fabrico vezes a sua unidade equivalente, que é o seu valor de custo de cada unidade equivalente. Então, as suas quantidades físicas, vamos colocar aqui descrição novamente, né? Descrição, ok? Vamos aqui colocar as quantidades físicas e depois vamos colocar aqui a sua unidade equivalente unitária das existências finais de produtos em via de fabrico, ok? As suas quantidades, quanto é que nós temos aqui no enunciado? São quantas? São 20.000 unidades, vamos colocar aqui 20.000 unidades e a sua unidade equivalente está aqui, calculamos há pouco tempo,
corresponde a 3,96. Ok, então vamos calcular aqui o seu valor, né? O valor da excelência final dos produtos envio de fabrico. Vai ser que vamos multiplicar esse vezes este. Nos deu quanto? 79.000, né? E 230,77. Temos aqui a nossa unidade, o nosso valor da existência final dos produtos em via de fabrico. Ok, agora vamos calcular o CIPA. Como é que nós vamos calcular o CIPA? Nós aprendemos que o CIPA é igual à existência inicial dos produtos em via de fabrico, mais a produção, né? Mais a produção menos a existência final dos produtos em vias de fabrico. Ok, então temos aqui a nossa fórmula Vamos agora buscar esses dados. Existência inicial dos produtos em via de fabrico, depois temos produção, né? Depois temos depois temos produção, e depois temos a existência final dos produtos em vias de fabrico. Onde é que vamos buscar este dado? É claro que é no enunciado. Aqui estamos a tratar de valor, não em quantidades físicas. Vamos lá, porque estamos a calcular o CIPA. O CIPA é custo. Vamos buscar os nossos dados aqui. Temos aqui a existência inicial dos produtos em vias de fabrico, quanto equivale, vamos somar, tá? Quer a matéria-prima, quer os custos de conversão. Vamos lá ver. Matéria-prima está aqui 20.000 kwanzas, custo de conversão quanto? 40.000 kwanzas. São dados do saldo inicial, né? Das 10.000 unidades. Então vamos colocar 20.000 de matéria-prima mais 40.000 de gastos de conversão, deu 60.000. Agora vamos na produção, que são custos do período. Temos aqui de matéria-prima 400.000 e 200.000 de custos de conversão. Então vamos somar 400.000, né, mais 200.000. Tudo isso faz parte da produção. Então vamos na existência final. A existência final, no enunciado aqui não temos em valor, só temos as unidades físicas e as suas percentagens de acabamento. Onde é que vamos buscar o valor dele? O valor dele nós buscamos aqui. Nós aqui calculamos. É por isso que estamos a calcular unidades equivalentes. Está aqui 79.230,77. Ok, feito isso, como é que vamos calcular o CIPA? Já sabemos o CIPA, está aqui a fórmula do CIPA. Então, CIPA, né, vai ser igual ao quê? Vai ser igual à existência inicial, né, mais a produção, menos a existência final dos produtos em via de fabrico. Temos aí quanto? O CIPA é igual a 580.769 kwanzas,23 cêntimos. Agora, formador, nós vimos outra fórmula do CIPA. Qual é a outra fórmula do CIPA? A outra fórmula do CIPA é CIPA é igual a quantidades, certo? Quantidades terminadas, né? Ou a quantidade produzida, vezes o quê? O preço, o custo unitário. O custo unitário é o quê? A unidade equivalente unitária, que nós calculamos, vezes o quê? Custo unitário, né? Das unidades equivalentes. Então, onde é que nós vamos encontrar essas informações? A informação das quantidades terminadas, nós vamos encontrar no nosso exercício. Está aqui, quantidades terminadas, está lá nas informações, dados, está aqui, produção terminada, 100.000 unidades. Então, vamos colocar aqui as 100.000 unidades, né? 100.000 unidades, vezes o CIPA unitário, que nós encontramos quanto? Se contar, está aqui, 5,81. Nota aqui, na nossa aula teórica, nós explicamos onde é que nós podemos buscar essas todas as informações. Então, o valor do CIPA vai ser multiplicação de 100.000, né? Vai ser a multiplicação de 100.000, né, que está nos dados 100.000, vezes o nosso CIPA unitário, que é este. Então, está aí. Nos deu quanto? Nos deu, novamente, o CIPA, o valor é mesmo, nos deu quanto? Deu 580.769,23 cêntimos. Ok, então, esse é o nosso exercício, né, obedecendo todos os 6 passos que nós trabalhamos, nós vamos chegar até lá. Então, o que nós podemos aconselhar a todos os interessados que possam exercitar esse exercício ou vários exercícios resolvendo, mas sem esquecer de aplicar todos os passos que nós aqui estudamos, né? Do primeiro passo até ao 6º passo. Daí vocês ou nós vamos conseguir captar bem esses cálculos para que não nos traga problemas na resolução dos exames.